Você já percebeu que tudo que é criado na vida antes foi criado dentro da mente? Você já percebeu que tudo aquilo que você cria dentro da sua mente, ela se torna realidade, ela se materializa, ela se concretiza? Você já percebeu que tudo na vida, antes de tudo acontecer, alguma coisa aconteceu dentro da nossa mente para que criasse essa matéria, essa realização? Por exemplo, a pessoa que construiu uma casa, antes dela construir aquela casa, ela idealizou essa casa dentro da sua mente. A pessoa que desenvolve ali uma empresa, que cria uma empresa ou que desenvolve projetos, ela antes idealizou isso, teve um planejamento e dentro da mente dela foi criada essa idealização. A pessoa que de repente se tornou ali, por exemplo, os grandes atletas, que eles já utilizavam da visualização criativa, já se imaginando ganhando, sendo vencedores, conquistando troféus, conquistando a sua vitória ou conquistando a sua marca ideal de tempo. Tudo isso foi idealizado. Só que o que as pessoas ainda não têm consciência é do poder que tem tudo isso. É do superpoder que a pessoa tem dentro da sua mente. Então hoje nós vamos falar como funciona a nossa mente, como realizar o que você deseja, como acertar o que você pensa, porque talvez as suas escolhas e os resultados dessas escolhas, elas estão sendo idealizadas na sua mente. Só que nem sempre essa idealização, essas escolhas estão sendo feitas de forma inteligente, que é a forma próspera, é a forma abundante, é a forma de felicidade. Mas muitas pessoas, elas se pegam somente fazendo criações rasas, criações que as levam ao sofrimento. Então interessa para você esse tema? Vamos entender um pouquinho como que realmente funciona esse mecanismo, o que você pode mudar dentro da sua mente para idealizar corretamente os seus resultados, para ter resultados bacanas. Então, venham comigo, meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com a Lei. Esse tema eu estudo já há algum tempo e levou bastante tempo, eu vou ser bem sincera para vocês, que da forma com que eu estudava, que era algo muito técnico, não entrava na minha mente de jeito nenhum de como colocar isso em prática. Porque eu ouço também falar, né? Eu sei que o que a gente cria mentalmente, os nossos pensamentos, que geram os nossos sentimentos, eles são os criadores de tudo no mundo. Só que eu não sei como mudar esse mecanismo dentro de mim. Então, por exemplo, a pessoa que pensou em criar um navio, né? A pessoa que criou um navio, que criou um avião, que criou um carro, que criou a mecânica, que criou um laboratório para estudar sobre mais cientificamente sobre tudo, sobre produtos, sobre química, sobre física. Tudo foi idealizado, tudo foi pensado e esse pensamento gerou o sentimento de realização. Eu posso realizar isso, eu quero realizar isso e eu vou realizar. E aí tudo acontece, toda a mágica ela é expandida. Então eu vou trazer para vocês de maneira fácil, que de uma vez por todas, por muito tempo eu estudei, mas não consegui entender. Talvez era o autor ou o que eu estudava, com quem eu estudava, acabou que gerando para mim como era algo muito novo. E eu sim, sempre segui a linha no qual eu tinha costume de imaginar, por exemplo, que eu sou menor, de imaginar que aquilo não é possível porque eu sou menor. Então talvez você também está fazendo isso. Você tem a vontade de construir algo grande, você tem a vontade de sair do lugar, você tem a vontade de fazer algo diferente,
só que você não está idealizando de forma correta na sua mente. Porque todos os nossos pensamentos, eles são como sementes. Imagine assim, a nossa mente como um grande jardim, que todo dia você pega uma sementinha e planta nesse jardim. Você é o grande jardineiro desse seu jardim. Só que se você plantar sementes boas, né, sementes que vão dar bons frutos, você vai colher esses bons frutos. Agora, se você resolver ali não ser seletivo diante das suas sementes, você não selecionar as suas sementes, como a gente escolhe feijão, né? Você já viu, teve a oportunidade de escolher feijão para colocar para cozinhar? É a mesma coisa. A gente não seleciona, né? Tira aqueles feijões que já estão murchos, já estão estragados, já não vai ter um bom gosto para o seu feijãozinho. E aí você escolhe os melhores feijões para você cozinhar. E a nossa mente, ela tem que ser vista do mesmo jeito. Quais são as sementes que você está plantando? Você planta todo dia essas sementes como abundância, prosperidade, merecimento, felicidade, alegria, entusiasmo em realizar tudo isso? Ou você fica plantando escassez, falta de merecimento, falta de capacidade? Ah, eu não tenho capacidade, eu não sei, eu não vou conseguir, eu não sei como conquistar isso. Então, tudo que você vai plantando sementinhas murchas, sementinhas ruins, sementinhas que não foram bem selecionadas, tudo isso vai se concretizar. Aí agora você está me perguntando, é claro, mas Fernanda, é fácil falar. É fácil falar quando você já vive numa abundância, quando você já vive esse sentimento e você tem essa expansão de consciência de que você é divino, de que você tem um grande jardim dentro de você e que você é capaz de criar tudo, tudo que você possa imaginar. Você é o grande criador. Lembra que eu falo nos meus vídeos para quem já me segue? Aliás, aproveitando a oportunidade, se inscreva no canal. Curte esse vídeo para que vocês possam receber mais conhecimento sobre consciência, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, cuidados energéticos, porque aí juntos nós vamos crescendo, nós vamos elevando o nosso mental, nós vamos criando a nossa realidade, tudo aquilo que a gente deseja. Então, por exemplo, se você tá ali, né, só plantando coisas ruins, você vai receber de volta materializado essas coisas ruins. Porque como eu sempre falo nos meus vídeos, era isso que eu ia dizer a vocês, nós somos partículas de Deus, nós somos o Criador. Né? Muitas pessoas acreditam que esse Criador, ele é um homem que fica sentadinho numa cadeira e que tudo que você precisa, agindo dentro do vitimismo, se fazendo de vítima, ó céus, ó lua, eu sou coitadinho, isso vai chegar para você. Mas essa sua técnica já deu certo alguma vez? De ficar ali, sabe, reclamando, chorando, implorando por algo que você não sabe nem de onde vem. Claro, o nosso mental, ele também é assim. Às vezes a sua dificuldade de internalizar essa ideia de que você é capaz de tudo é porque a gente tem que confiar no que existe dentro de nós. É a mesma coisa de não saber como isso acontece, de como funciona esse mecanismo, mas que acontece. Por exemplo, quando você acredita que quando você dorme, amanhã vai ser um novo dia, ou daqui a algumas horas, quando você acordar, vai estar com o sol, ou o dia vai, você tem certeza que o dia ele vai amanhecer. Você não sabe como funciona esse processo, ou até sabe, você estudou e você sabe como acontece. Então você tem certeza absoluta de que amanhã será um novo dia. Então essa é o mesmo propósito,
É o mesmo mecanismo que você tem que usar com a sua mente. Você tem que ter a certeza absoluta de que tudo aquilo que você planta como uma sementinha, você vai materializar. Então, se você está insistindo ainda nesse caminho de coisas ruins vão se materializar. Quanto mais você planta coisas ruins, mais coisas ruins você recolhe, né? Vai nascer aquela plantinha meia borocochô que você não vai conseguir fazer nada com ela. Mas se você tem ali a consciência de que algo existe, você não entende o processo, mas você confia que isso vai acontecer, vai acontecer. Então, como funciona? Né? Existem exercícios, vários exercícios para você mudar tudo isso que foi construído durante o longo da sua vida. Porque é essa pergunta que eu sei que você está me falando, é fácil falar, eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso, que se a gente pensa negativo, a gente colhe o negativo, se a gente pensa na escassez, mais escassez acontece na nossa vida, mas é fácil falar, o difícil é colocar em prática. Mas será que você está disposto a realmente seguir os exercícios e mudar, modelar a sua mente? Porque na neurociência, né, na neuroplastia, já tudo isso que eu estou falando é científico. Na neuroplastia já está comprovado que a nossa mente ela é moldável. Então você pode modelá-la, né, modelar a sua mente da forma que você quiser. Então, a partir do momento que você está disposto a fazer esse exercício, é como se fossem exercícios físicos. Porque muitas pessoas se dedicam demais ao nosso físico, à matéria, mas não se dedica ao principal ponto, que é o nosso Criador, o Criador que está aqui, ó, dentro da nossa mente, é a nossa consciência. Só que tudo aquilo que foi criado dentro da sua mente, já tem muito tempo que você vem alimentando ela com sementes podres. Não somente nessa vida, porque o nosso corpo mental, ele guarda lembranças de todas as outras vidas que você já viveu. Então é por isso, né, eu como hipnoterapeuta que sou, muitas pessoas esperam de mim que eu faça regressões para a vida passada. Só que não é necessário você acessar a sua vida passada ou ir tão longe para você entender qual é o seu problema. O que você tem que resolver? Qual a sua maior questão? É falta de confiança? É falta de amor próprio? É falta de sentir que você merece viver o grande? E que todas as pessoas merecem isso? Que nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui para receber migalhas da vida, mas que você se colocou nesse lugar por ter aprendido que era assim que funcionava, ou por ter entendido que você não é merecedor da grandeza. Talvez por crenças, porque as crenças, elas são um dos principais fatores que fazem com que a gente alimente isso dentro da gente. Quem nasceu pobre sempre será pobre, né? Quem nasceu de uma família mais humilde jamais terá possibilidade de ser rico. Eu estou falando aqui de dinheiro, mas não é só sobre dinheiro, é sobre você, é sobre seu empoderamento, é sobre você se sentir pertencente desse universo grandioso e de tudo que ele tem para oferecer para a gente. De tantos caminhos extraordinários que a gente tem para seguir, mas que bate na tecla de seguir sempre o mesmo caminho. Então é por isso que não há necessidade de acessar uma vida passada para encontrar o seu problema. Porque esse problema ele bate na tecla todo dia lá para você. Enquanto você não resolve, enquanto você não modela a sua mente novamente, enquanto você não transforma os seus sentimentos, isso vai se repetir. Então não tem necessidade de uma regressão para outras vidas. A regressão ela é bem-vinda sim, para criar um novo significado, para te contar uma nova história sobre aquilo
por exemplo, a sua crença que você tem, que você não é capaz, porque de repente você cresceu num ambiente onde as pessoas também se achavam pequenas, as pessoas também se achavam não merecedoras, porque em algum momento da vida dela, as pessoas diminuíram ela, não deram a representação que ela merecia receber. Só que o que nós temos também que entender é que quem dá essa transformação e transborda esse reconhecimento somos nós. Então nós precisamos aprender a nos reconhecermos como grandes. Nós precisamos nos reconhecermos como empoderados, como ricos, como capacitados para realizar qualquer coisa que a gente se propõe a realizar. Então, como que faz isso, Fernanda? Você falou e não explicou. Como que eu faço isso? Então, a partir do momento que você se dispõe a mudar a sua mente, realizando todos os dias, sem falha nenhuma de faltar um dia, como se fosse um banho. Eu sempre dou o exemplo do banho, porque nós brasileiros, né, nós temos o costume até de tomar mais de um banho durante o dia. Isso é um costume de higiene e nós temos que ter esse mesmo costume para modelar a nossa mente. Vocês já ouviram falar que existe a técnica do riso? Eu agora não vou recordar quem foi que utilizava essa técnica do riso, porque foram vários pesquisadores que entenderam que quando você força o seu riso, mesmo quando você não tem vontade, a sua mente ela vai entendendo aquele processo. Então, por exemplo, se você, minha vida é maravilhosa, eu estou pronta para receber tudo que eu mereço. Eu sei, tenho consciência que todos os caminhos estão abertos para eu viver e eu vou acessar esses caminhos abertos facilmente. O meu subconsciente, que é uma parte da nossa mente que carrega todas aquelas lembranças das sementinhas ruins que foram plantadas, elas sempre vão repetir aquilo que você ensinou. Então, você tem duas partes principais da mente que trabalham para você. É o consciente e o subconsciente. O subconsciente, ela é vamos colocar assim, ela é o grande recebedor de tudo, de todas as ordens que você dá. E o seu consciente é quem dá as ordens, né? O seu consciente também é que fala, eu quero isso, é desse jeito. Por isso que às vezes você tem vontade de mudar e lá no fundo você ouve uma vozinha assim, você tá louco? Você acha que você vai conseguir? Você acha que você tem capacidade para isso? Então, essa vozinha que fala com você internamente, você tem capacidade de diminuí-la, de afastá-la. Todas as experiências que você viveu na sua vida, seja elas boas ou ruins, você nunca vai esquecer, mas você pode ressignificá-las. Você pode dar um novo significado e escolher qual vai ser a maior memória que eu vou querer permanecer na minha mente. Das sementinhas ruins que não semearam, que não cresceram, ou se cresceram, duraram muito pouco, ou eu quero semear aquilo que é grande, aquilo que vai me levar para os caminhos divinos, porque eu sou uma partícula de Deus. E se eu entendo e tenho entendimento de que eu sou essa partícula divina que constrói qualquer coisa, eu conheço a minha grandiosidade. Então você começa a se ver como idealizador, como merecedor, como sim, eu tenho capacidade de fazer e de mudar tudo no mundo. E aí é quando entram os exercícios de você, por exemplo, falar para você mesmo todos os dias. Eu dei o exemplo do riso, porque quando a gente se força a rir, quando nós não temos vontade, esse mecanismo, a sua mente ela vai começando a entender
o que você está mandando para ela. Você, em vez de chorar, você está rindo. É um exemplo, tá? Então você força o seu riso e aí a sua mente ela vai se acostumando com esse estímulo que você está dando para ela. Talvez um estímulo que ela nunca havia recebido, porque talvez você cresceu numa família que não tinha muito costume de sorrir, de gargalhar, de ser espontâneo, de ser natural. As pessoas às vezes são mais contidas, às vezes também não são só crenças, mas são repetições daquilo que você viu. Então você era criança, via ali o seu pai mais retido, mais sério, né, mais com a cara mais fechada, você não tinha o costume às vezes de ouvir música, de dançar, de ser estimulada a ter essa naturalidade, essa espontaneidade, mas você pode criar isso hoje. Então eu tô falando que o fato da gente forçar o nosso sorriso, a gente acordar e olhar para o espelho e falar: eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa. Você já está fazendo o quê? Colocando essas sementinhas na sua mente. Aí você vai falar: nossa, Fernanda, que besteira isso. Mas por que você está pensando que besteira é essa? Porque você está condicionado a só pensar o negativo, a só desacreditar em você mesmo, porque você nunca praticou fazer novas escolhas. Você nunca praticou modular o seu cérebro, modular a sua mente. Então você tem esse poder nas suas mãos. Então quando você acorda todo dia, tá? Essa já é uma das práticas que eu estou ensinando. E você implanta em você palavras que você quer ser, mas como já no presente. Porque o seu subconsciente, ele não tem noção de tempo. Ele não trabalha no passado, no presente e no futuro. Ele entende tudo como agora. Por isso que você repete tanto o que você viveu no passado. Porque o seu subconsciente, ele não sabe diferir o que é passado, o que é verdade e o que é mentira. O que é passado e o que é presente. Então está tudo ali, ó, envolto, como se fosse uma bola de lã. E você pode começar a soltar para o lado que você quer que o seu subconsciente se direcione mais. Então você acorda todos os dias, você fala várias vezes durante o dia: eu sou próspero, eu sou abundante, eu tenho uma inteligência divina, a minha consciência, a minha expansão, ela acessa poderes de consciência muito maior. Ela consegue acessar as consciências elevadíssimas e evolutivas, assim como nós todos, que eu ainda não expliquei isso, né? Somos um só. Nós somos tudo energia. O mundo é energia, o universo é energia, essa almofada é uma energia, você é energia, sua blusa tem energia. Agora imagine isso sendo visto como energia. Então está tudo junto e misturado. Então você também tem capacidade de acessar consciências elevadíssimas de pessoas, de pensadores, de cientistas, de estudiosos da mente que já têm essa facilidade de entender todo esse processo como se fosse ali o seu feijão com arroz. E quando você pede para acessar essas memórias elevadas, essas consciências que já faz parte do seu eu, você começa a ter ideias fantásticas de tudo aquilo que você pode trilhar. Agora tem mais um fator importante. Não adianta a gente pensar, mudar, né, com as nossas palavras e com os nossos sentimentos e você não agir. Eu vou falar isso porque eu fui uma pessoa durante toda a minha vida que estudei muito, sempre me dediquei aos estudos, sempre amei saber sobre tudo, só que eu fiquei muito na teoria. E eu sempre
entendia que ainda não era hora de colocar em prática. Eu nunca me sentia preparada para exercer ou para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi. Até então que eu entendi, depois de muito tempo, e assim espero que vocês não façam, por isso que eu criei esse canal, para que vocês não fiquem aí protelando, que quando vir aquela ideia, quando você acordar com aquela inspiração, quando você acordar com aquela intuição, coloque em prática. Porque os milagres, eles acontecem, as mudanças, elas acontecem, só que é necessário a ação. Então, de nada vale você ter grandes pensamentos, grandes ideias, grandes insights e você ficar ali, sabe? Em cima do muro, nunca colocar em prática. Eu agi assim na minha vida. E por isso que eu bati tanta cabeça, por isso que eu sofri tanto, principalmente na parte financeira, na parte de reconhecimento profissional, porque eu não colocava em prática, eu não agia sobre o mundo, sobre tudo que eu tinha ideia, né? Eu duvidava da minha capacidade. Então agora é o último exercício que eu vou ensinar para vocês, e esse exercício ele faz parte também da neuroplasticidade. Eu utilizo bastante nos meus trabalhos de hipnoterapeuta, que é assim: você vai escolher um momento do seu dia que você não seja ali interrompido por nenhuma pessoa. É o seu momento com você. Então você vai fechar os seus olhos em algum momento, né? Vai se permitir entrar ali num relaxamento profundo. E aí, como que você pode fazer isso? A forma que é muito fácil de você entrar em transe é você colocar uma música bem tranquila, uma música convidativa, assim, que dá vontade de deitar, mas a intenção não é dormir, você tem que estar consciente para você dar um novo significado à sua história. Então você feche os olhos, se permita ouvir aquela música tranquila, talvez o barulho da natureza, as ondas do mar ou um barulhinho da cachoeira. E ali você fecha os seus olhos, que você vai idealizar na sua mão esquerda o que você quer resolver na sua vida. Exemplo, você se vê uma pessoa fracassada, uma pessoa sem capacidade, uma pessoa incapaz de resolver tudo que você precisa resolver agora. Então você se vê ali, feche os olhos, tá? Você vai ver como funciona esse exercício e depois você pode fazer. Então você fecha os olhos, olhe ali você, só que não é qualquer imagem. Nessa sua mão esquerda, você está segurando uma imagem como se fosse uma tela de cinema, só que essa imagem ela é preta e branca. Você está se vendo preto e branco, agindo com situações e agindo na vida da forma que você se vê hoje, fracassado, sem capacidade, sem atitude, sem ação. E ali você se vê desse jeito. Na outra mão, na mão direita, você vai ver uma imagem sua de como você quer agir diante do mundo. Você empoderado, você confiante, você ativado no seu poder do merecimento, você encorajado a agir e seguir todos os caminhos que a sua intuição te levam, que o seu divino quer e está gritando dentro de você para você viver. Só que essa imagem da mão direita, ela é colorida, ela é bem viva nos seus olhos. E essa imagem da mão esquerda, onde você se vê fracassado, ela é uma imagem bem apagada, uma imagem em preto e branco, uma imagem sem vida. E aí o que você vai fazer para dominar essa imagem preto e branco que está como uma semente que pulsa no seu subconsciente todos os dias, te relembrando quem você é?
relembrando dos seus fracassos, das suas frustrações e de tudo que você viveu e que você sentiu essa sensação. Aí essa imagem da sua mão direita, ela vai se tornando tão grande, tão grande, tão grande, e essa imagem da sua mão esquerda, ela vai se tornando tão pequena, tão pequena, tão pequena, que mal cabe na sua mão. E aí o que você vai fazer com a sua mão direita, mentalmente, ou até fisicamente, se você quiser? Você vai pegar essa imagem grande, colorida, empoderada, com atitude, com determinação, com coragem, e vai engolir essa imagem preto e branco. Só que você vai fazer isso umas 12 vezes na sua mente. Você vai imaginar agora, fechados os olhos, essa imagem da sua mão esquerda pequena e a sua imagem da mão direita grande. E ela come uma vez, ela come 2 vezes, ela come 3 vezes, ela come 4 vezes, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E essa imagem, ela desaparece da sua mão esquerda. E aí você diz: eu sou forte, eu sou empoderado, eu sou muito capaz. Eu tomo as atitudes e faço a ação sem nenhum tipo de recordação de quem um dia eu fui. E assim é, assim está feito. Eu ordeno que quem manda agora no meu subconsciente é o meu empoderamento, é a minha capacidade, é a minha força. Essa é a ordem que eu dou a você. Você só vai agir sobre o meu empoderamento, sobre a minha força, sobre a minha coragem, sobre quem eu sou agora. E eu é que dou as ordens. E aí você vai abrir os seus olhos e você pode ter certeza que você pode até nem lembrar, ou melhor, você pode até lembrar de um dia como você agiu, mas isso não terá mais força sobre você. Porque toda vez que você quiser sentir os mesmos sentimentos que você sentia naquela imagem preto e branco, a sua imagem colorida ela vai ser muito maior e ela vai engolir. Ela não vai deixar você sentir. A mesma coisa, terceiro exercício. Eu estou dando aqui uma super aula para vocês que eu aprendi pagando. Terceiro exercício. Você que tem pensamentos negativos o tempo todo, quando vir esse pensamento na sua mente, você vai também exercitar isso. Você vai fechar os olhos, vai deixar esses pensamentos virem. E aí você vai imaginar um X bem grande nesse pensamento, dizendo: eu anulo, eu cancelo. Daqui a pouco outro pensamento ruim: eu anulo, eu cancelo. E assim você vai fazendo esse X gigantesco em todos esses pensamentos negativos. Você vai ver que em algum momento da sua vida, alguns pensamentos vão querer vir e você vai ver um grande X dentro da sua mente. E eram alguns pensamentos intrusos negativos que queriam acontecer ali e que você não deixou acontecer. Então eu espero que eu tenha contribuído com vocês. Se vocês gostaram de tudo que eu ensinei e querem aprender mais, esse mundo fantástico que nós temos dentro de nós, curte esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com aquelas pessoas que também precisam entender um pouco mais sobre a sua mente. E eu vou deixar nesse vídeo um link de atendimento, é um projeto que nós temos. Eu, mais a Cristiane e a Sara, são 3 pessoas trabalhando juntas
num atendimento aonde a gente vai realizar ali um jogo de cartas, né? Para identificar o que você precisa trabalhar dentro de você. Com isso, a gente vai passar para você quais são os pontos a ser trabalhados, vamos disponibilizar para você um áudio poderosíssimo de cancelamento com o seu eu do passado e te dando a chance aí de reconhecer as suas melhores capacidades e as suas melhores potências. Então eu vou deixar esse link aqui no meu vídeo. Eu agradeço imensamente por vocês estarem aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.